Pare e pense por um segundo. Neste exato momento, o vídeo que você está assistindo não está flutuando magicamente nas nuvens, e muito menos sendo transmitido por satélites espaciais. Mais de 99% de toda a internet do planeta Terra viaja escondida sob as ondas, rasgando o fundo dos oceanos escuros e gelados. Mas, como um material tão frágil como o vidro, que estilhaça se cair no chão da sua cozinha, consegue suportar milhares de toneladas de pressão abissal? Como ele resiste a arrastos de âncoras, ataques curiosos de tubarões, e ainda consegue conectar bilhões de pessoas simultaneamente na velocidade da luz? A resposta para isso esconde uma das engenharias mais insanas, microscópicas e extremas de toda a história humana. Neste documentário completo e detalhado, nós vamos abrir as portas dos laboratórios industriais mais limpos do mundo. Você vai ver de perto como gases químicos perigosos e chamas de mais de 2.000 graus Celsius transformam a areia comum em um cilindro de pureza impossível. Nós vamos te levar até o topo das colossais torres de puxamento, detalhar a blindagem de guerra desses cabos e descer às profundezas do mar para entender como a humanidade teceu a sua teia global de comunicação. Fique comigo até o último segundo deste vídeo, porque o nível de detalhe que preparamos hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga o seu celular, o seu roteador e o mundo ao seu redor. Se você é fascinado por entender os bastidores da tecnologia e como o mundo realmente funciona, você está no lugar certo. Nós buscamos a verdade dos fatos aonde ela estiver. Então, não perca tempo. Já deixe o seu like aí embaixo para fortalecer a ciência e a tecnologia no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações científicas profundas. Prepare a sua mente, aperte os cintos, porque a jornada pelo esqueleto de vidro da internet começa agora. Durante mais de um século, o progresso da humanidade esteve amarrado a um único elemento químico: o cobre. Se você voltasse no tempo até meados do século XX, veria que toda a infraestrutura de comunicação do planeta dependia do movimento de elétrons viajando através do metal. Dos primeiros telégrafos que cruzavam o oeste americano até as complexas centrais telefônicas que conectavam continentes, o cobre era o rei indiscutível da comunicação. O ápice dessa era de metal ocorreu com a instalação dos primeiros cabos submarinos de telefonia, como o famoso TAT-1, inaugurado em 1956. Esse cabo monumental, estendido no fundo do oceano entre a Escócia e o Canadá, era uma verdadeira maravilha da engenharia da sua época, mas tinha uma limitação que hoje parece cômica. Ele pesava milhares de toneladas, custou uma fortuna astronômica e conseguia transmitir apenas 36 chamadas telefônicas simultâneas para o mundo inteiro. Mas por que o cobre se tornou o grande gargalo da tecnologia humana? A resposta está nas leis implacáveis da física. Quando você envia informação através de um fio de cobre, você está empurrando elétrons fisicamente através de uma rede de átomos de metal. Esse processo gera atrito extremo e resistência elétrica. Parte da energia do sinal é literalmente transformada em calor e desperdiçada ao longo do caminho. Além disso, os cabos de metal sofrem com a chamada atenuação brutal, o que significa que o sinal elétrico vai morrendo aos poucos, exigindo enormes e caros amplificadores de energia a cada poucos quilômetros. E havia um inimigo ainda pior: a interferência eletromagnética. O cobre atua como uma antena gigante que capta tudo ao seu redor.
tempestades solares, raios ou até mesmo cabos de energia próximos podem causar ruídos e corromper os dados transmitidos. Nos anos 70 e 80, com a ascensão dos primeiros supercomputadores e o alvorecer da era digital, os cientistas perceberam um cenário assustador. A quantidade de zeros e uns que a humanidade precisaria transmitir nas próximas décadas simplesmente colapsaria a infraestrutura de cobre existente. Não adiantava fazer cabos mais grossos e mais pesados. O mundo precisava de um milagre científico. Precisávamos parar de mover matéria e começar a mover a própria luz. Foi então que físicos e engenheiros propuseram uma ideia que, na época, parecia pura ficção científica. E se, em vez de elétrons lentos e pesados, usássemos fótons viajando na velocidade da luz? E se, em vez de fios grossos de metal, usássemos fios de vidro totalmente transparentes, mais finos que um fio de cabelo humano? A luz não sofre interferência magnética, não gera calor por resistência elétrica e pode carregar uma quantidade virtualmente infinita de informações em feixes de diferentes cores operando simultaneamente. O conceito de usar a luz para transportar dados era matematicamente brilhante no papel. O único problema era a realidade brutal da manufatura industrial. Para que a luz pudesse viajar centenas de quilômetros através de um vidro sem desaparecer na escuridão, a humanidade precisaria inventar o material mais cristalino, puro e perfeito, já forjado no universo. O reinado do cobre estava prestes a ruir, e a revolução da fibra óptica estava prestes a começar. Para compreendermos o verdadeiro milagre da fibra óptica, precisamos primeiro desvendar um mistério fundamental da física. Se você ligar uma lanterna apontada para dentro de um cano escuro e reto, a luz chegará ao outro lado perfeitamente. Mas, se esse cano fizer uma curva acentuada, a luz simplesmente baterá na parede interna, será absorvida, e a escuridão tomará conta. A luz, por natureza, viaja em linha reta pelo espaço. Então, como os engenheiros conseguiram forçar feixes de laser a fazerem curvas sinuosas no fundo do oceano, subirem por montanhas e entrarem nas nossas casas sem perder a sua intensidade? A resposta não está no uso de espelhos metálicos, mas sim em uma ilusão de ótica brilhantemente controlada. Para entender essa mágica, precisamos ampliar a nossa visão e olhar para o interior microscópico do fio de vidro. A olho nu, a fibra óptica parece ser apenas um único e sólido fio transparente, igual a um fio de nylon de pescaria. Mas ela é, na verdade, composta por duas camadas de vidro distintas, fundidas uma na outra de forma invisível. No centro exato de tudo, existe o núcleo central. Este núcleo é assustadoramente fino, medindo cerca de apenas 9 micrômetros de diâmetro nos cabos submarinos de longa distância. Para você ter uma ideia, isso é quase do tamanho de um único glóbulo vermelho do seu sangue, invisível a olho nu. Ao redor deste núcleo microscópico existe uma segunda camada protetora, também feita de vidro sólido, chamada de casca ou revestimento. A grande genialidade dos cientistas foi manipular as propriedades químicas de cada uma dessas camadas para criar o que chamamos de índice de refração diferente. Você já colocou um canudo de plástico dentro de um copo de água e reparou que ele parece estar quebrado ou torto na superfície do líquido? Isso é a refração visual em ação. Quando a luz passa de um material para outro, com densidades diferentes, como do ar leve para a água pesada, a sua velocidade sofre uma alteração drástica e o feixe de luz é forçado a se curvar. Na fibra óptica, os engenheiros injetam produtos químicos pesados no núcleo para torná-lo opticamente muito mais denso do que a casca de vidro externa que o envolve.
E é aqui que entra a majestosa Lei de Snell, um princípio absoluto da física teórica, que dita exatamente como a luz se comporta nas fronteiras entre dois meios. Quando o pulso de laser contendo os dados da sua internet é disparado para dentro do núcleo microscópico em um ângulo muito específico, rasante e ultra preciso, ele atinge a fronteira entre o núcleo interno e a casca externa. Mas, por causa da diferença cirúrgica de densidade óptica entre os dois vidros, a luz não tem força para atravessar para a casca e escapar para o mundo exterior. O ângulo de impacto é tão extremo que ocorre um fenômeno chamado de reflexão total interna. Nesse exato milissegundo, a fronteira de vidro passa a agir como um espelho perfeito e invencível. Ele é 100% reflexivo, superando em eficiência qualquer espelho de prata ou alumínio polido que você já tenha visto na sua vida. O feixe de luz ricocheteia na parede interna, cruza o núcleo, bate na parede oposta e ricocheteia novamente para dentro. A informação viaja zigue-zagueando milhões de vezes por segundo, prisioneira absoluta dentro desse corredor de 9 micrômetros. Nesta dança, a luz acompanha docilmente qualquer curva severa que o cabo de internet venha a fazer debaixo da água. Bilhões de fótons executam uma coreografia frenética pelo leito do Atlântico sem nunca tocarem o mundo exterior. Graças a essa prisão cilíndrica perfeita, os pulsos de dados podem viajar até 100 km ininterruptos, na velocidade da luz, com uma perda de sinal incrivelmente próxima de zero. Mas existe um inimigo mortal à espreita, que pode arruinar toda essa equação matemática perfeita. Para que essa reflexão infinita aconteça, o vidro do núcleo não pode ter absolutamente nenhum defeito molecular. Se a luz bater em uma única bolha de ar do tamanho de uma bactéria, ou colidir com uma molécula microscópica de impureza, o feixe se despedaça, o sinal morre instantaneamente e o seu pacote de dados é perdido nas profundezas. E é exatamente por isso que, para criar a internet global, a humanidade precisou inventar uma tecnologia para fabricar a substância mais absurdamente pura do universo conhecido. Quando pensamos em vidro, a primeira imagem que vem à mente é a da janela das nossas casas, ou da tela brilhante dos nossos smartphones. Mas existe um abismo tecnológico monumental entre o vidro comum que usamos no dia a dia e o material que compõe a fibra óptica. Se você olhar para a borda de uma placa de vidro de janela comum, notará que ela possui uma forte coloração esverdeada. Isso acontece por causa das impurezas metálicas, especialmente o ferro, presentes na areia derretida. Se tentássemos disparar um laser de dados através de um longo bloco de vidro de janela, a luz mal conseguiria atravessar alguns metros antes de ser completamente absorvida e engolida pela escuridão. Para a internet global existir, os engenheiros precisavam de um material incrivelmente transparente. A exigência matemática era criar uma sílica cristalina com um nível de pureza astronômico, na casa dos 99, seguido de incríveis 99%. Para você visualizar o quão absurdo é esse nível de transparência, imagine uma cena épica e surreal. Se nós pudéssemos substituir toda a água do Oceano Pacífico por esse vidro óptico purificado, você poderia estar flutuando na superfície em um barco, olhar para baixo e enxergar com perfeição o leito da Fossa das Marianas, a mais de 11 quilômetros de profundidade. Nenhuma única gota de luz se perderia no caminho de volta para os seus olhos. Mas como a indústria consegue fabricar algo tão puro
que não existe nem mesmo na natureza intocada do nosso planeta? A resposta é metódica e brutal. Você não derrete a areia da praia. Você constrói o vidro a partir do zero, molécula por molécula, processando gases químicos letais. Tudo começa dentro de laboratórios industriais de atmosfera rigorosamente controlada, conhecidos como salas limpas. Esses ambientes sob pressão são milhares de vezes mais estéreis do que as melhores e mais avançadas salas de cirurgia hospitalares do mundo. Uma única partícula de poeira microscópica voando pelo ar, se caísse no vidro, seria como um asteroide bloqueando a passagem do delicado laser de dados. Nestas salas assépticas, um tubo oco de quartzo sintético é posicionado horizontalmente e preso a uma máquina colossal chamada torno vidreiro. Um maçarico industrial gigantesco, alimentado por uma mistura altamente pressurizada de hidrogênio e oxigênio, começa a se mover lentamente de um lado para o outro, por fora do tubo giratório. A chama branca e azul chega a temperaturas infernais que ultrapassam facilmente os 2.000 graus Celsius. O calor gerado é tão denso e extremo que o oxigênio ao redor do tubo sofre distorções visuais intensas. Enquanto o tubo de quartzo gira e ferve por fora, a verdadeira feitiçaria química acontece na escuridão do seu interior oco. Os cientistas injetam uma mistura de vapores altamente controlados, principalmente o cloreto de silício e o germânio, diretamente para dentro do tubo incandescente. Quando esses gases colidem com o calor brutal irradiado pela parede do vidro, eles reagem violentamente no ar e se transformam em uma fuligem de vidro cristalino ultra pura. Essa fuligem começa a grudar metodicamente nas paredes internas do cilindro quente. O germânio injetado neste momento é o grande segredo industrial, pois é ele quem altera quimicamente a densidade do vidro, criando o índice de refração exato que prenderá a luz no futuro. Camada por camada, essa fuligem brilhante vai sendo depositada e derretida repetidas vezes pelo maçarico, em um processo hipnótico que leva horas a fio. Eles estão, literalmente, imprimindo a estrutura interna microscópica da fibra óptica em um formato gigante. Quando a espessura do núcleo químico atinge a perfeição milimétrica, o calor do maçarico é aumentado para níveis críticos. Neste momento crucial, a estrutura do tubo oco não resiste mais à temperatura dilacerante. Ele sofre um colapso contínuo sobre si mesmo e se funde, eliminando qualquer vestígio de ar e transformando-se em um bastão de vidro maciço de 1 metro de comprimento. Acaba de nascer a matriz mestre, reverenciada na indústria óptica como a pré-forma. Agora, o nosso bastão maciço de vidro ultradenso, a famosa pré-forma, está finalmente pronto. Mas ele tem 1 metro de comprimento e vários centímetros de espessura. Como os engenheiros conseguem transformar esse cilindro grosso e pesado em um fio invisível, com milhares de quilômetros de extensão, sem quebrar ou alterar a sua pureza interna? Para realizar esse milagre da física industrial, a pré-forma é cuidadosamente transportada para a estrutura mais colossal e imponente de toda a fábrica, a torre de puxamento. Imagine uma máquina vertical, cibernética, que pode ter até 30 metros de altura. Isso é o equivalente a um prédio de 10 andares, construído no meio da linha de montagem, projetado exclusivamente para esticar o vidro com o auxílio implacável da gravidade. No topo dessa torre de metal e alta tecnologia, a pré-forma é inserida lentamente dentro de um forno circular de grafite ultraaquecido. Lá dentro, o vidro não é exposto a chamas de fogo direto.
mas sim a um calor radiante avassalador que atinge exatos 2000 graus Celsius. A ponta inferior do cilindro começa a amolecer, brilhando violentamente em um tom alaranjado e branco incandescente. Lentamente, a viscosidade do vidro perde a batalha para a massa. Uma gota gigante e pesada de vidro derretido se forma na ponta e começa a cair em queda livre em direção ao chão. Ao despencar pelas entranhas da torre, essa gota gigante puxa atrás de si um rastro contínuo de vidro elástico. É neste exato milissegundo que a mágica acontece. Aquele cilindro grosso se transforma instantaneamente em um fio perfeitamente redondo, rasgando o ar em alta velocidade. E quando dizemos alta velocidade, estamos falando de números extremos na indústria. A fibra de vidro despenca pela torre a uma taxa alucinante de 20 a 30 metros por segundo. Isso significa que aquele fio invisível está descendo a mais de 100 km por hora ali mesmo, no meio da fábrica. Mas há um desafio brutal de engenharia acontecendo neste momento de queda livre. A espessura final da fibra ótica nua precisa ser de rigorosos 125 micrômetros. Não pode haver margem para erro. Se o fio ficar um único micrômetro mais fino ou mais grosso, os feixes de laser vão vazar e o cabo se tornará lixo industrial descartável. Para garantir a perfeição absoluta, enquanto o fio despenca a 100 por hora, ele atravessa anéis de medição a laser de altíssima precisão. Esses feixes vermelhos bombardeiam o fio invisível e calculam o seu diâmetro milhares de vezes a cada segundo. Se o computador central detectar que o fio está engrossando 1/1000º de milímetro, ele acelera instantaneamente o motor na base da torre, puxando o fio mais rápido para afiná-lo com atenção. Se o fio começar a afinar demais, o motor freia levemente. Tudo isso acontece em frações de segundo, numa dança cibernética impecável entre os lasers, a força da gravidade e a tração mecânica. Antes mesmo de chegar ao chão e tocar em qualquer superfície, o fio ultraveloz passa por um tubo de resfriamento preenchido com gás hélio, que rouba todo o calor residual do vidro em um piscar de olhos. Neste ponto exato, temos milhares de quilômetros de fibra ótica nascendo a cada hora, com a luz já sendo capaz de viajar dentro dela perfeitamente. No entanto, há um problema gravíssimo e imediato. Esse fio de vidro exposto e nu é tão implacavelmente frágil que, se uma única molécula de umidade do ar da fábrica tocar na sua superfície polida, microfissuras se formam imediatamente e ele estilhaça sob a menor curvatura. Para que essa teia delicada consiga sobreviver à fúria implacável dos oceanos e conectar a nossa civilização, ela precisará mergulhar em tanques químicos e ser revestida com uma armadura de guerra quase indestrutível. Nós deixamos o nosso fio de fibra ótica no momento mais crítico da sua existência. Ele está caindo pela torre de puxamento a 100 km por hora e acabou de ser resfriado pelo gás hélio. Apesar de ser capaz de transportar a internet de um continente inteiro, neste exato milissegundo, a fibra crua é um dos materiais mais vulneráveis da Terra. Se uma simples partícula de poeira bater nessa superfície de vidro virgem, ela cria uma fratura microscópica que vai estilhaçar a fibra inteira na primeira vez que ela for dobrada. Para impedir essa destruição imediata, antes mesmo de o fio tocar na primeira polia mecânica, no chão da fábrica, ele mergulha em alta velocidade em um banho de polímeros líquidos. Geralmente, trata-se de um composto de acrílico duplo. A primeira camada é macia e atua como um amortecedor contra impactos e vibrações acústicas.
A segunda camada externa é mais dura, servindo como um escudo contra arranhões e atritos. Mas há um detalhe insano de engenharia aqui. A fibra está caindo muito rápido. Não há tempo para esse plástico secar naturalmente ao ar livre. Então, o fio recém-banhado no líquido atravessa uma câmara equipada com lâmpadas ultravioletas de potência brutal. A luz ultravioleta atinge o polímero e causa uma reação química chamada fotopolimerização, que congela e solidifica o plástico em frações de segundo. Graças a esse revestimento instantâneo, o fio de vidro perde a sua natureza quebradiça e ganha uma flexibilidade absurda. Agora, você poderia pegar essa fibra, dar um nó cego nela, e o vidro dentro do plástico não se romperia. Em seguida, cada um desses fios recebe uma tinta de coloração vibrante: azul, laranja, verde, marrom. Essa pintura neon não é estética. Ela é um código de cores militarmente padronizado para que os técnicos saibam exatamente qual fio estão soldando no meio de um oceano tempestuoso. Com as fibras óticas coloridas e flexíveis prontas, chega a hora de construir o cabo submarino definitivo. Afinal, o fundo do oceano é um dos ambientes mais hostis e esmagadores do nosso planeta. Para começar a blindagem, dezenas dessas fibras fininhas são agrupadas livremente dentro de pequenos tubos de plástico de alta resistência. Esses tubos são então inundados com um gel de petróleo hidrofóbico. Esse gel gosmento tem uma missão vital. Se o cabo for cortado debaixo d'água, o gel bloqueia a entrada da água do mar, impedindo que a umidade viaje pela extensão do cabo e destrua os quilômetros seguintes. No centro de tudo, coloca-se um grosso fio de aço, que serve apenas como espinha dorsal para impedir que o cabo estique com as correntes marinhas e arrebente o vidro interno. Ao redor dos tubos de fibra ótica, adiciona-se uma manta de policarbonato e, por cima dela, um tubo contínuo de cobre ou alumínio. Mas espere um minuto. Por que há metal pesado num cabo de luz? A resposta é engenhosa. O sinal de luz vai enfraquecendo após cerca de 100 km e precisa de máquinas submarinas para amplificá-lo. Essa camada de cobre transporta eletricidade de altíssima voltagem, até 10.000 volts, gerada nas praias, para alimentar esses repetidores de laser espalhados pelo leito do oceano. E a proteção bruta não para por aí. A estrutura recebe uma malha trançada de Kevlar, o exato mesmo material amarelo usado na fabricação de coletes à prova de balas e blindagem de veículos militares. Por fim, grossos cabos de aço galvanizado envolvem toda a estrutura como uma armadura medieval. E tudo isso é encapsulado em uma espessa camada de polietileno emborrachado e alcatrão para selagem total. O resultado final é um cabo preto, denso e inflexível, quase da espessura de uma mangueira de hidrante, pesando toneladas por quilômetro. Ele é projetado para resistir a terremotos submarinos, ao arrasto devastador de âncoras de superpetroleiros, à pressão de milhares de atmosferas e até mesmo às famosas mordidas de tubarões que são atraídos pelo forte campo magnético gerado pela eletricidade do cobre. Está pronto o indestrutível esqueleto da civilização digital. O próximo passo é a missão colossal de lançá-lo nas profundezas escuras do mundo. Agora que a nossa armadura indestrutível está pronta, enfrentamos o desafio colossal de lançá-la ao mar. Isso é feito por frotas de navios lançadores de cabos, embarcações gigantescas que abrigam até 3.000 quilômetros de fio enrolado em seus ventres. Antes do cabo tocar a água, sonares de alta tecnologia mapeiam o leito oceânico.
para garantir que o cabo desvie de montanhas afiadas e abismos submarinos. Nas zonas costeiras, onde âncoras e redes de pesca causam destruição, um robô submarino gigantesco, conhecido como arado, é arrastado pelo fundo. Ele usa jatos de água de altíssima pressão para cavar uma trincheira, enterrando o cabo em segurança na areia. Já nas profundezas abissais, ele repousa livremente na escuridão congelante, interligando os continentes. Mas o que acontece quando a fúria da natureza rompe esse elo vital da humanidade? Apesar de toda essa blindagem de guerra, desastres monumentais acontecem. Um terremoto no leito oceânico pode causar um deslizamento de rochas e guilhotinar o cabo em milissegundos, isolando países inteiros. Para encontrar um fio partido na vastidão escura de um oceano, os engenheiros usam o tempo. Eles disparam um pulso de laser pela ponta do cabo que ficou na praia, usando uma máquina chamada reflectômetro. A luz viaja pelo vidro até a quebra, ricocheteia no vidro estilhaçado e volta como um eco. Calculando os milissegundos exatos que a luz levou para ir e voltar, o computador entrega as coordenadas matemáticas da ruptura. Um navio de resgate vai até o ponto e içar as pontas partidas do fundo do mar. Em um laboratório estéril a bordo, as fibras microscópicas são expostas e alinhadas frente a frente. Uma máquina robótica dispara uma faísca elétrica letal de milhares de graus Celsius, derretendo e fundindo os vidros com uma precisão absoluta. A cicatriz fica invisível e o tráfego global de dados volta a pulsar livremente pela água. Da próxima vez que você mandar uma simples mensagem ou assistir a um vídeo em alta resolução, lembre-se da verdadeira mágica tecnológica que sustenta a nossa civilização. Não é mágica invisível flutuando nas nuvens. É química extrema, física aplicada e milhões de quilômetros do vidro mais puro do universo vibrando luz debaixo d'água. Se você chegou até aqui, é porque tem uma mente curiosa e não se contenta com respostas rasas. Nós dissecamos a verdade por trás da tecnologia e dos segredos que movem o mundo onde quer que eles estejam. Então, deixe agora mesmo o seu like para apoiar esse trabalho denso, inscreva-se no canal e ative o sininho para embarcar conosco no nosso próximo documentário investigativo. Eu sou Charles Moraes. Até a próxima descoberta!